Estamos começando o programa Uma Nova Visão. E hoje vamos falar sobre transformação pessoal. Você acredita que é possível fazer uma transformação na sua vida? Você percebe se já vem passando por mudanças desde o seu nascimento até hoje, pelas informações que você tem da sua família, das pessoas que vivem perto de você? Se há grandes mudanças, poucas mudanças, se os nossos hábitos do passado estão se repetindo no presente, tornando a nossa vida apenas uma repetição. Ou nós percebemos periodicamente grandes mudanças que traz uma motivação pessoal para que nós continuemos trabalhando nessa transformação pessoal e cada vez mais tendo lucidez, mais controle emocional para que a nossa vida seja mais significativa. Falando de transformação pessoal, nós vamos falar de personalidade e individualidade. Primeiro, fazer uma distinção. A individualidade é o espírito imortal que nós somos. As milhares de existências que nós já passamos até hoje, elas vão compor a individualidade. Isso quer dizer que temos dentro de nós um histórico evolutivo, onde nós já passamos por todas as raças, por todas as condições sociais, várias personagens nós já vivenciamos e todo esse repertório está dentro de nós. A sabedoria divina faz com que nós esqueçamos muitas das nossas vidas anteriores para que nós consigamos formar a personalidade atual de modo a enfrentar as dificuldades que vão se apresentando como resultado dos reflexos da individualidade. Ou seja, como a individualidade é o espírito imortal, todo este acúmulo de experiências que nós trazemos pessoalmente, ele vai refletir na formação da nova personalidade. Essa nova personalidade é o ego que se forma a partir do nosso nascimento. Nós passamos pelo processo de socialização, vamos incorporando todos os valores sociais, todos aqueles que são pertinentes ao nosso meio social, não é? Nós vamos incorporando ou introjetando crenças, valores, superstições, ideologias. E é tão marcante a socialização que nós começamos a ter a impressão que nós somos esta personalidade que está se constituindo e esquecemos que somos um espírito imortal. Não é? Então, isso traz um certo prejuízo, porque quando nós nos identificamos com a personalidade, parece que a vida é isso, a personalidade que nós animamos. E quando nós passamos por experiências difíceis, parece que vai ser sempre assim, sem levar em conta que essa personalidade está apenas passando por experiências para se enriquecer. Então veja bem, a pessoa não se constitui a partir do nascimento somente. Toda essa trajetória anterior afeta a formação da personalidade atual. Então, nós vamos ter aí uma composição da socialização, a parte genética e o acúmulo de experiências, o nosso repertório anterior, que vai incidir na formação da personalidade. E essa marca é maior do que a influência social e genética. Aliás, a influência genética vai ser decorrente dessa trajetória anterior. A visão reencarnacionista vai além, então, dessa visão materialista, de achar que nós somos filhos da genética e da socialização. Não é? E também a responsabilidade, porque nós é que fizemos tudo isso até agora. Se nós dermos uma olhada em nós como personalidade, estamos contentes, estamos chateados, brigamos conosco. Como que nós lidamos com o si mesmo, com o próprio eu?
Algumas pessoas, elas estão tão, eu não vou dizer chateada consigo mesmo, mas num estado de culpa tão grande que elas se autoflagelam, se subestimam, se colocam para baixo por causa dessas marcas que vão ficar em nosso interior, no inconsciente, em imagens de tormentos das coisas que nós fizemos, não é? Carregado com as emoções, com as imagens, com os pensamentos, de modo a deixar a pessoa, então, equilibrada, senhora de si mesma, ou desequilibrada, instável, insegura. Então, aí nós estamos vendo também que não é o corpo que causa isto em nós, estas alterações, mas é a nossa história evolutiva, é o acúmulo das nossas experiências. O corpo apenas vai refletir, né? Ele está somatizando os dramas da alma, as suas conquistas ou as suas derrotas. Então, aí nós vamos ver pessoas deformadas, pessoas lúcidas, dependendo do que ela fez consigo mesmo até então. Bem, antes de reencarnarmos, já tínhamos a nossa história evolutiva, como vimos. Quando nascemos, já possuímos características dominantes. Você pega um traço de personalidade, ou o temperamento do indivíduo, não é algo que se formou nesta existência atual. Estas características vão ser reforçadas ou não na existência atual. Você pega uma pessoa que tem uma tendência belicosa. É uma pessoa que resolve as coisas no tiro, na guerra, na força. Por que que ela é assim? Porque ela vem vivenciando este comportamento há muito tempo, né? E isto vai encravando na individualidade essa característica belicosa. Muito bem, então estas características dominantes é aquilo que prevalece, que se sobressai, que no nosso cotidiano é o que mais se manifesta. Você pode pegar uma pessoa omissa, sempre está fugindo da responsabilidade. Aparece um entrave, ela se esconde, e muitas vezes se esconde através da bebida, da droga, do excesso de sono, do shopping terapia, da cerveja terapia, são várias terapias que a pessoa usa como subterfúgio para sair daquilo lá. Omissão, o comportamento belicoso, o comportamento pacifista, a determinação de um indivíduo enfrentar situações, não é? São traços que nos tipificam, que nos marcam, não é? Que as pessoas até conhecem, nossa, tal pessoa é criativa ou é determinada, é objetiva ou é omissa. Nós temos que pegar este comportamento e começar a trabalhar. Aqueles que são bons, bacana, legal, eu vou reforçar. Aqueles que são nocivos, dispensáveis, obsoletos, eles precisam ser trabalhados, modificados, porque eles podem emperrar o nosso processo evolutivo. Muito bem. Vejamos o que diz o Dr. Bezerra de Menezes. Cada indivíduo é a história viva dos seus atos passados. A soma das suas experiências modela-lhe o caráter, as aspirações, o conhecimento e a responsabilidade moral. Né? Então, o que nós somos hoje, se estamos contentes ou descontentes, é a nossa história. É o que nós fizemos até agora. As nossas características dominantes, mas é claro que existem possibilidades, não é? Mas esta visão que o Espiritismo nos traz, faz o indivíduo assumir responsabilidade, se tornar protagonista do seu processo de mudança, do seu crescimento. Sem culpa, sem neura, sem neurotizar esse processo. Ora, se até agora eu fiz isso comigo, se eu não estou contente, eu posso mudar. Eu posso fazer melhor, eu posso otimizar o meu crescimento. Quando eu tomo consciência disso, então eu começo a trabalhar. Tá bom, então quais são os caminhos?
Então nós vamos buscar, vamos nos mobilizar, em vez de ficar naquela posição vitimista, atrapalhando o seu processo de crescimento, esperando que um adulto, na visão psicológica, venha tirar ela daquela inércia, fazer alguma coisa por ela. Nós não somos mais crianças, evolutivamente. Mesmo assim, os benfeitores nos ajudam. Então, agora está faltando nós pegarmos a rédea em nossas mãos e dar a direção que nós queremos. O que o Espiritismo fala é que a causalidade é que rege o nosso processo evolutivo, que é a lei de causa e efeito. Como que está a nossa ficha evolutiva? Nós temos nela mais créditos, conquistas, méritos que conquistamos, realizamos, ou temos mais débitos? Débitos que se constituem de tormentos, de desordem interna, de pendências que não foram resolvidas. Então, fazendo aí essa diferenciação de créditos e débitos, o indivíduo vai ter um saldo, né? Esse saldo é o que vai permitir ele muitas vezes pedir na nova existência condições mais favoráveis ao seu crescimento ou não. Então veja, nós estamos reencarnados para desenvolver qualidades, tirando aquela ideia que reencarnamos para sofrer, que aqui é um vale de lágrimas, toda aquela dramatização que não é outra coisa senão projeções dos tormentos pessoais de quem fala. Porque a proposta do Espiritismo é libertadora e não fica assustando as pessoas. Você está aqui para sofrer, você tem que aguentar isso até o fim. Isso é determinismo. Também resgatar os débitos. Na nossa sociedade de consumo, mercantilista, utilitarista, onde as pessoas acham que são espertas, driblando a lei, fraudando determinadas situações, algumas acham que também na vida espiritual elas conseguem, não é? Então, às vezes, o indivíduo tem um compromisso provacional, ele quer pular fora. Para quê? Para atender os seus interesses, seus desejos. Às vezes ele tem um compromisso com a esposa, com os filhos, mas ele está preocupado com as suas aventuras, com os amigos do trabalho, etc. Ele pensa que está pulando fora, que ele está, e alguns usam até o discurso, né? Ah, mas eu tenho que viver, eu tenho que ter prazer, eu não sei o que vai acontecer depois. Quando o indivíduo faz isso, ele não tem consciência no seguinte: os débitos que carregamos no nosso interior são restrições à nossa personalidade, que se não forem resolvidas, nós não conseguimos fazer muitas coisas. Então, esta pessoa que se permite pular fora do barco, achando que vai ter uma vida em abundância, como ela tem débitos não resolvidos, isso causa restrição na personalidade. Então, o que ela vai desfrutar? Deu para entender a ideia? Ou seja, a pessoa atormentada vai desfrutar do quê? Ela vai precisar de um monte de artifícios sociais para tentar trazer algum prazer, que é sempre fugidio, sempre escapa. Então tem que usar muita droga, muita bebida, muito sexo, muito consumo, porque lá dentro existe uma angústia que não foi resolvida. Enquanto estes débitos não são resgatados, o indivíduo fica paralisado. Né? Então, olha como que se contrapõe este conhecimento social, a proposta social do que é a vida, e quando nós temos o Espiritismo levantando o véu que cobria toda essa realidade, escancarando a vida para nós, né? Trazendo uma outra realidade. Quando nós fazemos aquilo, se ainda não fazemos, mostra a nossa imaturidade, infantilidade, de pensar que somente o prazer é que vai trazer alegria para o indivíduo, satisfação, e depende do tipo de prazer. Não que nós não tenhamos prazer, é claro que temos, não é? Mas não é esse prazer doentio, egoísta de pensar só em si mesmo. Bom, estamos aqui para trabalhar para superar os traços dominantes, aqueles doentios que nós falamos. Você acha que você precisa sofrer até o final da vida com algum traço que te atormenta? Será que a pessoa precisa ser tímida até o final da vida? Ela precisa ser insegura a vida toda?
Antissocial, não conseguir se relacionar com as pessoas? Viver ficando doente o tempo todo? Será que precisa disso? Até onde nós sabemos, a prova ela é irreversível, ela é para educar e não para punir. Né? Se houver alguma punição, é na expiação, que na verdade é o indivíduo que está fazendo aquilo com ele. Mas algumas pessoas, infelizmente, elas já estão conformadas. O que é conformação? É ficar dentro de uma forma. Elas estão informadas e aceitam aquela condição limitada da sua vida como se fosse uma realidade. E pronto. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai dizer que está assim por causa dos outros. Não é? É a minha esposa, o meu esposo, o meu chefe, a sociedade, os obsessores. Sempre são os outros que a torna infeliz. Reforçar qualidades, aquelas qualidades que já desenvolvemos. Bom, por exemplo, você vai no centro espírita, você é sociável. Tem um pouco de dificuldade, mas é sociável. Muito bem, essa pouca sociabilidade pode ser aumentada, melhorada. A comunicabilidade pode ser melhorada. Como? Treinando. Afetividade. As nossas várias qualidades iniciadas em outras existências vão sendo reforçadas para ser incorporada na personalidade. O objetivo da nossa existência é evoluir, né? Esse é o grande objetivo. Se isso estivesse mais conscientizado em nós, talvez teríamos menos dúvidas, menos medos infundados, por causa das fantasias que geram a ideia da finitude da vida e também de que estamos aqui só para sofrer. Então temos que fazer uma revisão. Espera aí, eu estou aqui evoluindo, eu estou numa escola. Tudo isso daqui é passageiro. Não é? Então, nós começamos a ter uma relação talvez mais realista com a existência do que fantasiosa. Cheio de medos. Muito bem. Identificação e desidentificação. Nós temos a tendência a nos identificar com os nossos papéis sociais. O que é identificação? Eu vou dar um exemplo. Se você tem um pai autoritário e você se identifica com o autoritarismo dele, você começa a ter comportamento autoritário. A identificação é como se nós ganhássemos as características do objeto com que nos identificamos. Objeto, pessoa, seja lá o que for. Por exemplo, a pessoa se identifica com o sofrimento. Aí é aquela pessoa que você já conhece, que só sofre, só comigo acontecem essas coisas, a minha vida é horrível. Ela é o sofrimento, porque ela se identificou. Bom, quando o indivíduo se identifica com os papéis, o papel parece que se torna o eu. Não é? O eu. Imagina o seguinte, uma pessoa tem sentimento de inferioridade. Ela se sente menos importante que os outros. E ela tem uma profissão que tem um reconhecimento social. Ela é um doutor da vida. Aí o que ela faz? Para compensar o sentimento de inferioridade, ela se identifica com a profissão, porque a profissão tem reconhecimento social. Então ela compensa aquele sentimento de inferioridade com a profissão. Então ela é aquela pessoa que você fala para ela, olá fulano, tudo bem? Ela fala, fulano não, doutor. Porque ela é importante. Ela não é pessoa, ela é doutor. Não é? Então, é um mecanismo artificial que gera problemas, não é? E a pessoa, quanto mais grudado fica no papel, mais ela perde o eu. A vida fica um pouco sem sentido. Então, é alguém que depende do papel para sobreviver. Quando ela perde esse papel, provavelmente vocês já viram falar da síndrome do ninho vazio, é a mulher que está destinada a somente cuidar dos filhos. Quando os filhos crescem e vão embora, ela perdeu a função. A vida dela não tem mais sentido. Isso é identificação com o papel. Mas os papéis são ruins? Não, os papéis são adaptativos. Eles são importantes.
Então, veja bem, nesse momento, o meu papel é de palestrante, não é o papel de psicólogo. Se eu começar a falar como psicólogo, eu estou misturando o papel. É a mesma coisa, o executivo na empresa dele, o papel dele é executivo. Quando ele chega em casa, o papel dele é de pai e de esposo, não é de executivo. Então tem gente que confunde os papéis. A pessoa sai do trabalho, chega em casa, é executivo, e pede relatório para todo mundo. Deixa eu ver como foi seu dia. Pega os boletins, é o executivo analisando os subordinados. Então ele está misturando os papéis, né? Portanto, nós temos que saber dar a devida importância para os papéis. Às vezes nós não aprendemos algumas coisas por confusão, falta de conhecimento, porque os papéis vão trazer experiências para nós que são importantes. O que é esperado do papel de pai, do papel de mãe, do papel de dirigente da casa espírita, o papel profissional, não é? Cada um desses papéis vão enriquecer a personalidade. Vai trazer experiências, não é? E como existe a programação reencarnatória, tem vários papéis que nós precisamos exercitá-los para melhorar a pessoa que somos. Portanto, não pode ser descartado, nós temos que saber lidar com eles. E muitas vezes nós misturamos os papéis, nós esquecemos de outros. Bem, eles são adaptativos. Nós somos mais do que os papéis, isso nós não podemos esquecer. Então, aí entra na desidentificação dos papéis e se identificar com o self. O que é se desidentificar? É se desapegar dos papéis. Não quer dizer que eu vou deixar de ser palestrante, deixar de ser marido, esposa, não vou deixar. Eu tenho esses papéis nas horas certas, mas eu sou mais do que esses papéis. Porque quando nós nos identificamos com papéis, pode haver um reducionismo no olhar da existência. A vida parece se resumir naquele papel. Quando eu me desidentifico do espírito que eu sou, do self, não é? Eu perco o rumo da minha existência. Eu sou um escravo da sociedade, eu sou mais um papel no meio da multidão, não é? Quando nós nos identificamos com o self, com o espírito, é como se nós nos resgatássemos. Eu sou um espírito, eu estou encarnado. Tem uma função a minha existência aqui. O espírito sabe o que precisa. O ego nem sempre sabe. O ego às vezes está confuso, está fazendo o que todo mundo faz. Está carregado de tormentos, conflitos, dúvidas, etc. O espírito, que é a individualidade, somos nós quando saímos da vida espiritual, que o ego da existência atual ainda não estava formada. Quando nós saímos da vida espiritual, saímos com planos, com projetos, né? Com a nossa missão. Então, quando o indivíduo se identifica com o self, com o espírito, aí ele começa a se achar, opa, espera aí, a minha vida tem uma finalidade. Eu sei o que estou fazendo aqui. Ou vai buscar conhecer. Como diz o psiquiatra Viktor Frankl, ele fala o seguinte, ele é o pai da logoterapia, ou a terapia do sentido da vida. Ele fala, se você não sabe o sentido da sua vida, talvez o sentido da sua vida seja descobrir qual é o sentido dela. Ou seja, o sentido da sua vida é descobrir qual é a sua missão. Cada um de nós temos a sua missão, o seu papel, a sua tarefa. E qual é a nossa tarefa? Algumas vezes nós seguimos as tarefas dos nossos pais. Você vai ser isso, vai ser aquilo, faça essa faculdade, esse trabalho não está bom, casa com essa pessoa, com essa não. E nós vamos seguindo o roteiro dela, ou dele. Ou da sociedade. Ah não, olha, você vai ser bem-sucedido se você seguir tal carreira, se você fizer isto ou aquilo. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós burlamos o esquema, talvez tenhamos realizações, mas sempre estamos carregando um vazio interior, um vazio, uma angústia, não é? E esse vazio, ele muitas vezes é muito eloquente, ele está tagarelando
que nós temos que fazer alguma coisa. Ele está avisando, sinalizando. Mas a gente pega a angústia e afasta através de algum mecanismo neurótico, para não tomar contato. Como se isso fosse resolver. Aí vão aparecer nos sonhos, na sincronicidade, né? De repente você está falando com uma amiga, com um amigo, vendo um programa de televisão, e vão falar daquele assunto que você tem esquecido, que tem deixado para lá. E que a vida vem sinalizando, sinalizando. E nós achamos que não somos ajudados muitas vezes pelos benfeitores. Talvez nós não somos ajudados naquilo que o ego quer. E somos ajudados naquilo que é bom para o self, para o espírito. Porque o que o ego quer muitas vezes é condicionado, é aprendido socialmente. E nem sempre isso é o melhor para o indivíduo. Algo interessante que acontece conosco também é a identificação com as provas. As provas podem ser beleza, feiura, riqueza, pobreza, irrealização profissional, casamento, filhos difíceis, tudo pode ser prova. Muito bem, quando nós estamos passando pela prova, nós temos a tendência também a nos identificar com ela. Então, por exemplo, o indivíduo se identifica com a sua irrealização profissional. Ele nunca consegue ter sucesso profissional. Quando ele se identifica, ele começa a se auto-julgar como incompetente, como um fracassado. Ele está identificado com a falta de realização. Eu sou uma droga, eu sou um fracasso, eu nunca consigo realização, eu faço curso, eu faço um monte de coisa, sou sempre assim. Ele se identificou. A vida parece ser aquele fracasso. O indivíduo que se identifica com a sua beleza ou feiura, que é uma prova também, não é? A pessoa, ela se acha feia, ela se identifica, ela começa a se autorrotular como indesejada, desinteressante, e daqui a pouco ela começa a pensar que sempre vai ser assim, que eu nunca vou sair disso. Ela entra nas generalizações. A vida é uma droga, ninguém olha para mim, as coisas nunca acontecem, e vai gerando crenças, convicções, né? Essa é a identificação. O que acontece com isso? Acontece que a vida parece se reduzir àquela prova. Quando isso acontece, a vida perdeu sentido. Por quê? Porque aquilo nunca vai mudar na cabeça da pessoa. Se nunca vai mudar, o que resta fazer? Se não se entregar à angústia, ao pessimismo, ao desamor, não é? Nesse sentido, a vida perdeu o nexo. Perdeu o nexo. É sempre isso, eu já tentei de tudo, já fiz tudo que era possível, aquela coisa angustiante dela. O lance é o seguinte, aquilo é apenas a prova. A vida é maior do que a prova. A prova vai passar. Tem os dias contados. A vida é essa exuberância, é esse universo se manifestando. É esta grandeza, esses potenciais latentes que estão se desdobrando. Aquela prova está apenas educando aspectos do ego, que talvez sejam infantis, imaturos, doentes, etc. Está educando para melhorar, não é para castigar. Então aí muda, quando o indivíduo muda essa visão, a sua tolerância à prova que ele está passando é muito maior. Como diz o Chico, tudo passa, inclusive isso. Ora, ele começa a olhar então para a sua experiência com outro olhar. Isso está me educando, está me melhorando. A vida é maior. E quando ela começa a sair desse nevoeiro mental, ela pode ter insights, ela pode ter experiências extrafísicas, várias coisas que vão mostrando a grandeza da vida para ela. Então, você está identificado com a sua prova? A sua vida parece se resumir nisto que está acontecendo nesse momento? Você tem a impressão que nunca vai mudar?
Veja os desencarnados, como diz Allan Kardec, que o céu e o inferno está na consciência deles. Eles têm a impressão que o sofrimento é eterno, que nunca vai mudar, é sempre aquilo. A pessoa fica num estado de monoideísmo, a ideia sempre circulando em torno do mesmo tema, que ele superdimensiona aquela ideia e perde as proporções. Ele sai fora da realidade. Não é? Então nós temos que aprender a nos desidentificar. Eu estou passando por essa prova, mas eu sou mais importante. Eu sou um espírito, isso é passageiro. Muito bem. Inteligência evolutiva está direcionado para a evolução. Adaptação social. Eu falei no começo da socialização. Se nós estamos aqui no planeta encarnados, é para evoluir. É óbvio. Mas será que nós estamos aproveitando bem a nossa estada aqui no planeta? Tem muitas pessoas encarnadas, reencarnadas, que elas estão inadaptadas. Provavelmente vocês já ouviram aquelas pessoas que falam: eu acho que eu não sou dessa família, eu acho que eu tenho a ver com outra família, eu não sou desse país, eu não sou desse estado. A pessoa sempre tem este sentimento de inadequação naquilo que ela está vivendo, né? Então, é uma falta de adaptação social. Será que a família anterior era melhor? A cidade, o país era melhor do que este que ela está? Pode ser que sim, mas por que ela reencarnou nesse grupo social, nesse grupo familiar? É que ela tem compromissos aí de crescimento pessoal, não é? Então, nós temos que aprender a nos adaptar socialmente. Isso significa aprender a conviver com os nossos vizinhos. Talvez nós não consigamos pegar amizade com eles, mas o mínimo de sociabilidade é possível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é um exercício de sociabilidade. Não precisa abraçar, levar bolo, né? Fazer média. Agora, algumas pessoas ficam tão entrincheiradas em suas casas, no seu mundo, né? E algumas até falam: olha, a minha família é só minha esposa e os meus filhos. Ela mata a mãe, o pai, os avós, os tios, não são mais família, é só o núcleo familiar. Desculpa de falar isso, mas olha o tamanho da cabeça dessa pessoa. Que visão é essa de vida? Nós estamos caminhando para uma globalização, para um estado mundial, e simplesmente nós reduzimos a nossa vida a esse núcleo. Como diz Joana de Ângeles, o nosso grupo familiar ele vai aumentando cada vez mais. Não é? Então, pessoas diferentes de outro grupo vêm reencarnar no nosso. E muitos de nós vamos reencarnar naquele grupo, depois eles se misturam e vai ampliando, ampliando, ampliando. Vocês vejam, quando nós estamos no grupo familiar, ou no ambiente de trabalho, nós nos relacionamos com pessoas diferentes, não é? Pessoas difíceis, legais, nós encontramos de tudo. Isso é um exercício constante com a nossa afetividade, com a nossa alteridade, lidar com a diferença, com o outro. Isso é uma ginástica pessoal muito grande para ampliar e acolher o outro. Algumas pessoas se comportam como no instinto animal, que eles cuidam um do outro e não deixa nenhum intruso invadir, não é? o seu meio. Ainda são coisas instintivas que nós trazemos, que a civilização, a cultura vai mudando. E a reencarnação nos colocando nas situações que hoje talvez nós não aceitamos, repudiamos, e nós vamos reencarnar naquelas condições, para flexibilizar cada vez mais o espírito. Será que nós não podemos otimizar essa flexibilização? Depende de cada um. Relacionamento interpessoal. Isso deve ser cultivado. Eu lembro que a irmã Cidufo, ela disse que se nós soubéssemos o quanto é bom fazer amizade, faríamos por egoísmo.
Porque é muito bom, mas veja, nós temos as nossas dificuldades, não é? Os medos, inseguranças, autojulgamento, uma série de impedimentos que dificultam, principalmente os conflitos. Se eu tenho muito conflito, logo eu acho que o outro está me julgando. Se eu marco com uns amigos para sair, vem alguém mais perfumado do que eu, bom, está querendo me esnobar, acha que eu não uso perfume. O neurótico, ele sempre arranja um meio para brigar, para se indispor. Conflitos pessoais. Então, veja, dificulta o relacionamento com o outro, porque não tem tolerância, não tem aceitação, porque tem tormentos internos. No entanto, esse relacionamento, ele faz eu ver os meus tormentos, porque nem sempre a gente tem uma visão, tem os pontos cegos. O outro é o meu professor, usando a linguagem do Sebastião Camargo, o outro é meu professor, porque quando eu me deparo com ele, e eu sinto vergonha, sinto medo e insegurança, foi a presença dele que fez evocar no meu mundo interior facetas da minha personalidade que eu não conhecia. Então, o outro é um benfeitor também. Mas para o neurótico, não. O outro é um opositor, é um malfeitor. Novamente, ele julga de forma negativa. Desenvolver afetividade, nós desenvolvemos no centro espírita, em nossos lares, no trabalho, sempre estamos desenvolvendo. Algumas pessoas, infelizmente, elas se petrificam, se congelam e não querem contato com ninguém. Estão adiando, estão apenas mostrando os seus conflitos pessoais. Cultura geral, desenvolver cultura geral. Você já imaginou que talvez nós tenhamos que desenvolver ou adquirir todo o conhecimento que o planeta oferece para nós irmos para planetas mais evoluídos? Tem gente que não quer saber de estudar, não é? Ela acha que é esperta. Vai ter que estudar muito, muito, muito. Como que nós vamos para um lugar mais elevado se nós não assimilamos esses conhecimentos que vão nos abrir a cabeça? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Ampliar o nosso repertório. Não perder tempo com coisas dispensáveis, desnecessárias, obsoletas, que não agregam nada em nossa personalidade. Aí entra a nossa afetividade infantil. Mas coitado, se eu não for com ele em tal lugar ou com ela, às vezes vai num lugar bem inadequado, às vezes, não sei, algum divertimento que só traz aborrecimento, só para agradar o outro. Isso é caridade? Ou está reforçando, às vezes, um comportamento, por exemplo, no esporte radical, que é um suicídio indireto? Não é? Vocês vejam que a autorresponsabilidade pela própria existência ainda é muito, muito pequena. O indivíduo não tem ideia da importância do seu corpo, de preservá-lo, não é? Ele destrói de forma doentia, infantil. Quando vêm as consequências, aí ele se coloca no lugar de vítima. Mas eu não sabia, tal. E sofre muito com isso por causa da teimosia, dos vícios, etc. Bem, nós vamos passar agora para as perguntas. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Nós precisamos do microfone. Quem quiser questionar o que nós estamos falando. Você falou em conformidade, conformação, e você falou em identificação de provas. Um leva ao outro, a identificação de provas. Você deu exemplo do insucesso profissional. Essa identificação com essa prova, ela pode levar a uma conformação ou são situações diferentes que tem uma linha tênue ou não que separa uma situação da outra? Eu vejo que a identificação leva à conformação. Então, quando eu começo, digamos que vai havendo uma aproximação da identificação, né? Então, eu tento um bom emprego, não consigo, faço um curso de especialização, não adianta, eu vou me aproximando daquilo, né? Eu vou logicando, puxa vida, mas eu não consigo sucesso, o outro não fez curso, teve promoção na minha empresa, eu faço, não adianta.
vai havendo uma aproximação daquele insucesso, identificação, que o indivíduo começa a se achar aquilo, né? Chega uma hora que a identificação é tal que ela se conforma, é isso e pronto, a vida é isso. A vida é isso e não tem mais solução. Então, houve uma completa identificação com a situação. Pois não. Eu tenho duas perguntas. A primeira, como é possível quebrar esse círculo vicioso? A segunda pergunta, o que seriam essas coisas dispensáveis? O lazer estaria incluso? Não, o lazer é necessário, indispensável, importante, não é? Para o indivíduo se refazer, se recompor e ter muito mais lucidez para fazer as suas coisas. Uma pessoa extenuada, cansada, vai se sentir mais derrotada, menos apto. Isso vai mexer na autoestima, na autoimagem, ela vai se colocar para baixo, ela vai ter menos resistência a lidar com dificuldades. Por quê? Porque ela está com menos recursos cognitivos, emocionais, para lidar com as situações. Então, o descanso é necessário. Aqui tem que ver, por exemplo, bebida. O indivíduo passa a vida toda colecionando alguma coisa que não agrega nada no seu processo evolutivo. Quanto dispêndio de energia ele gasta para fazer aquilo lá? Não é? O lance é o seguinte, é que quando nós estamos no corpo, por conta da materialidade, das restrições que nós temos, nós não damos muita conta da importância que é a nossa vida. Às vezes o indivíduo faz, por vários motivos, às vezes encontrar um sentido na vida, às vezes pressão social, às vezes status, tem vários motivos. Mas aí o indivíduo cai naquilo que Joana de Ângelis chama de distração existencial. O indivíduo começa a fazer coisas que não têm importância, mas existe um efeito social sobre aquilo e ele acha que é importante. Ele atribui, ele joga valor em cima daquilo que não tem. Mais alguém? Mário, um jovem que é considerado pela família um rebelde, porque ele não atende àquela condição que a família estabeleceu, ele tem outras ideias ou um outro comportamento, nós podemos considerar esse jovem como alguém que está mais identificado com o seu self, porque aí ele se mostra como ele é, independente do que os outros dizem, ou podemos considerar alguém inadaptável socialmente? É interessante, né? Aí depende sempre de contextualizar. Então, por exemplo, se você tem uma família doente, uma família tóxica, cerceadora, e você tem um jovem que se rebela contra essa família, ele é sadio, né? Ele está se rebelando contra a doença. Agora, se a família é sadia, é acolhedora, afetiva, né? Procura ajudar naquilo que for necessário para ele e ele se rebela, aí nós vimos um espírito rebelde por natureza, que não aceita algumas condições. Então depende dessa contextualização. É muito comum encontrar os jovens se rebelando contra o sistema falido, às vezes da família, da instituição, de um modo geral, não é? E ele é tido pelos ortodoxos como um rebelde sem causa, porque mexe na zona de conforto do ortodoxo, daquele acomodado na situação. Então a gente tem que saber escutar quantos filhos reencarnam no núcleo familiar que veio para dar uma guinada em todo mundo. Já estava todo mundo morto psicologicamente, né? Tudo sem vida. Eram sonâmbulos seguindo para lugar nenhum. Aí vem alguém e chacoalha todo mundo, com novas propostas, com pensamentos, comportamentos, mobiliza todo mundo. E isso acontece mais do que nós imaginamos. Na sociedade agora está acontecendo com a vinda de espíritos de outros planetas ajudando a evolução da Terra. Mais alguém? Boa tarde, Mário. Boa tarde. Nos olhando como seres integrais que somos, quais as dicas práticas que você daria para que possamos aí alavancar nosso processo de evolução
olhando para o nosso corpo, para o nosso mental, espiritual e emocional? Eu vejo essa desidentificação do corpo e, digamos, do nosso status social, né? A nossa ligação com isso como se fosse a única verdade, já é um caminho para o indivíduo começar a se enxergar. Então, se ele começa a perceber os condicionamentos, os hábitos que ele agregou na socialização, e alguns não são tão importantes, e começa a se identificar com o self, eu sou um espírito imortal, eu estou reencarnado. Isso já muda muitas coisas, não é? Eu sou imortal, eu estou angariando conhecimentos, melhorando, me qualificando como ser evolutivo. Então, tem 2 ensinamentos que eu ia falar mais adiante no Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai-vos e instruí-vos. Né? Amai-vos é desenvolver afetividade, é sair do egoísmo infantil de querer as coisas só para nós e caminhar para a maturidade doadora de ajudar os outros. Então o indivíduo ele começa a permutar, ele começa a interagir com as pessoas de forma madura. E não só naquele posicionamento de só ficar esperando. Ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém faz nada para mim. Não é? Que vai alimentando mais ainda baixa autoestima na pessoa. Vai mexendo na sua autoimagem de pessoas sem importância, etc. E o segundo ensinamento que é instruí-vos. Nós precisamos ampliar os nossos conhecimentos, não é? Para que nós comecemos a enxergar a vida. Muitas das ameaças que nós achamos que existem na sociedade são mais fantasias e medos pessoais do que realidade, porque aí a gente não pode esquecer das projeções pessoais. Se eu tenho determinados medos internos, por exemplo, se eu acho que eu não sou um bom profissional, que eu sou desqualificado, etc. Aí eu entro numa empresa que tem oportunidade de crescimento, esse meu medo vai fazer eu ver nos concorrentes inimigos, que não são apenas concorrentes. Mas a minha leitura é desse modo, distorcida, não é? Por causa dos tormentos pessoais. Nós temos que ampliar o nosso repertório pessoal, não é? Ampliar os conhecimentos para que a gente consiga entender, decifrar, ter mais alternativas de expressar ideias, conhecimentos. Então, esses 2 ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo são bem oportunos. Mais alguém quer fazer pergunta? Bom, então vamos continuar. Eu acho esse nome inteligência evolutiva muito legal. A inteligência é a capacidade de resolver problemas, de encontrar soluções. Quando se fala de inteligência evolutiva, é esta capacidade aplicada à evolução. Algumas pessoas parecem que estão na vida no ponto morto. Você sabe o que é o ponto morto, né? Se tiver descida, ela vai. Se for plano, ela fica parada. É como se a vida fosse uma coisa em si mesma que não dependesse do indivíduo, dele se mobilizar para que as coisas aconteçam. Nós temos que mudar essa visão, porque evolução significa sair do sofrimento, sair do limite, ter mais autodomínio, mais consciência. Como nós podemos ser senhores de nós mesmos se nós temos um monte de coisas não resolvidas dentro de nós, que nos perturbam, que nos cerceiam, que condiciona o nosso modo de ver a existência? Então, muitas confusões, dificuldades de compreensão, tormentos, apreensões, uma série de males internos que a gente não consegue decifrar. Joana de Ângeles fala que em nosso consciente nós vivemos coisas do inconsciente. Aquilo que está no inconsciente é como se fosse drenado para o nosso consciente. Quando vem para o consciente, tem esse desconforto que precisa ser enfrentado, resolvido.
Quando vamos resolvendo o nosso inconsciente, vamos nos tornando cada vez mais conscientes, mais senhores de nós mesmos. E desenvolvendo as qualidades, não é? As qualidades, capacidade de lidar com várias situações. Bom, priorização evolutiva. A priorização é o que está em primeiro plano. É levar em conta, se conscientizar da nossa condição de imortais. O que vai passar é o corpo e as condições. Nós somos imortais, não é? Essa ideia seria suficiente para tirar muita gente da angústia, daquela identificação que eu citei anteriormente, achando que a vida se resume nisso. Nós somos imortais, não é? Nós estamos aqui de passagem para ir para estágios maiores do que estamos vivendo no momento. A reencarnação, falando da multiplicidade da existência, hoje a existência atual está refletindo o que nós fizemos no passado, se apresentando hoje em forma de restrição ou de possibilidades. A nossa vida presente está esboçando o nosso futuro. Você quer ver o que vai ser um amigo seu, um parente ou você mesmo? Olha seu comportamento. Você enfrenta os lances da vida? Se acovarda? Na hora difícil, bebe? Foge através do sono? Vai dormir toda hora? Hoje é um esboço do nosso futuro. Ora, se o nosso futuro resulta do que nós estamos fazendo hoje, será que não podemos melhorar? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa insegura. Eu tenho que trabalhar essa insegurança agora. O que eu faço para resolver essa insegurança? O que eu faço para resolver a timidez? Ou nós queremos, na próxima existência, ser crianças tímidas, inseguras, antissociais, que fogem das visitas? É o que nós vamos ser, a continuação de hoje. Não é? Algumas pessoas fazem revisão na vida espiritual, sim, depende da cabeça da pessoa. A justiça divina, a lei de causa e efeito se manifestando em nossa existência. Não é? Então, os limites ou as possibilidades são decorrentes disso. Todo o bem que eu faço começa a gerar crédito, o merecimento. Então, eu começo a gerar condições favoráveis ao meu crescimento, à otimização. Quantos de nós pedimos ajuda à espiritualidade e não merecemos? Às vezes não recebemos porque não temos condição de lidar com aquilo que nós estamos pedindo. Porque o indivíduo não tem, às vezes, condições psicológicas para lidar com aquilo, ele pode se perder. O Espiritismo também vem falar da proposta ética moral de Jesus, né? É a conduta que nós temos que começar a assimilar. Conhecimento nós já temos e temos que buscar cada vez mais e começar a traduzir este conhecimento em ação. A conduta moral, isso daí é o básico. Por exemplo, o indivíduo vai tomar passe no centro e ele tem ódio de alguém, ele não perdoa. Não tem alguma coisa errada? O indivíduo vai fazer um curso de filosofia, algum curso de religião, e na empresa ele puxa o tapete dos amigos. Também não tem alguma coisa errada? O comportamento moral é isso. Espera aí, eu tenho que ser coerente em todas as situações. Não tem negociação. E no que se refere à obsessão, mais ainda, porque quando o indivíduo tem um comportamento antiético, é a brecha para ele ser obsediado. Aí não tem negociação, ele vai ser obsediado. E quando é obsediado, ele fala que a vida é ruim, que os obsessores seguem indevidamente, não é? Se permitindo ter os comportamentos que não são legais. Bom, esses são os ensinamentos que eu falei. E para terminar, transformação. Nós temos que ter abertura mental para o novo. Sair das coisas obsoletas. Tirar, limpar tudo que nós escutamos ao longo da vida, dos nossos pais, da sociedade, que não serve, jogar fora. O que serve, fica e agradecemos a eles. Sair da massificação, o Jung fala da individuação, é o indivíduo se tornar ele mesmo e não ser mais um. Isso não quer dizer elitismo,
Quer dizer, a pessoa individuada, ela tem uma relação muito mais construtiva com os outros do que a pessoa massificada, que é interesseira, medrosa, insegura, etc. E vencer esse egoísmo infantil de querer só para nós, como eu falei antes, e começar a fazer para o outro, não é? E isso é o bem que nós estamos fazendo, gerando bem em nós mesmos e no meio social. Muito obrigado a todos e espero que sirva para boas reflexões. Até mais. Obrigado.